Então, eu sou a Larissa, sou biotecnologista, sou mestre em ciências médicas. Então, eu sou a Melanie, ou a Mel. Eu sou biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URGS. Eu atualmente faço pós-doutorado em bioquímica. Ambas, a Larissa ou a Melanie, podem responder a próxima pergunta, eu imagino. Poderiam falar um pouco mais agora sobre a questão das vacinas que a gente tem, que a gente pelo menos tem agora no nosso horizonte, para falar um pouco mais sobre a eficácia das diferentes eficácias que elas têm e também as particularidades em relação à logística de aplicação, como a exigência de freezers também, com mais potentes que acabam sendo que a gente acaba precisando, como na vacina da Pfizer, diferente da Coronavac, por exemplo. Vocês poderiam falar um pouco mais dessas vacinas para a gente? Tu quer começar, Lari, explicando um pouquinho dos mecanismos delas? Pode ser. A gente tem aí 4 principais tipos de vacinas que estão sendo testadas, estão em fase 3, né, que seria a última fase de testes antes de chegar para a população em geral. E a gente já tem vacinas aprovadas, inclusive, né, que é o caso da Pfizer e da Moderna, também aprovada em alguns lugares. Bom, essas 4 tecnologias, elas são basicamente a tecnologia de RNA mensageiro, que nada mais é do que utilizar uma molécula de ácidos nucleotídicos para levar uma informação para as células, então essa informação é um pedacinho do coronavírus, e o sistema imune vai conseguir produzir todas as suas células de defesa e ser treinado para combater o vírus quando ele chegar de verdade, né? O segundo tipo seria a vacina de vírus inativado, que é o caso da Coronavac, que é uma vacina que possui já uma estrutura maior do vírus, né, o vírus inteiro, né, as vacinas inativadas, mas esse vírus passa por vários processos de enfraquecimento e ou inativação propriamente dita. O terceiro modelo de vacinas são vacinas de proteína recombinante, que já é também uma tecnologia bem conhecida de várias vacinas e medicamentos que a gente tem hoje. Então, uma técnica, a grosso modo, de biotecnologia, que vai, então, produzir um pedaço de uma proteína do vírus e essa proteína vai ser inserida na vacina. RNA mensageiro, vírus inativado, proteína recombinante. E qual que eu tô me esquecendo, Mel? Adenovírus? Adenovírus, claro, adenovírus. As vacinas de adenovírus que utilizam um vírus que a gente conhece já, que é o adenovírus de chimpanzé, para também entregar um pedacinho do vírus nas nossas células e fazer todo esse treinamento do sistema imune. Então, essas são as tecnologias que diferencia elas, né, além dessa própria tecnologia que eu já expliquei, locais de armazenamento, né, como o Felipe mencionou. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, ela precisa de uma temperatura muito mais baixa, porque o RNA é uma molécula instável, uma molécula de fita simples, então ele é uma molécula que qualquer variação de temperatura ela pode degradar, então ele precisa de temperatura bem baixa para manter a propriedade da vacina. E, por outro lado, a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado que já consegue ficar em geladeira, por exemplo. Então, cada vacina tem suas particularidades, né? A gente acredita muito que também cada país, né, por suas questões, né, que estão atreladas ao país, ele tem uma vacina que acaba sendo não mais adequada, porque todas são adequadas, mas uma vacina mais real, né, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Hoje a gente tem, então, 2 vacinas aí que estão para ser aprovadas, né, que é o caso da Coronavac, que já foi aí essa semana alvo de muitas notícias, né, saiu então a coletiva de imprensa dizendo finalmente a eficácia global dessa vacina, e a outra é a da AstraZeneca, em parceria com Oxford. Então, a Coronavac sendo produzida pelo Instituto Butantan e a AstraZeneca para a Fiocruz. Então, seriam essas 2 vacinas, são vacinas de geladeira, né, são vacinas que conseguem aí ficar tranquilamente nessa temperatura, né, não exige nada de muito extraordinário. São as vacinas que, né, estão possivelmente para chegar aí, a gente precisa torcer e aí, né, fazer um esforço para que elas cheguem, não botar a boca no trombone, exigir dos políticos que elas cheguem logo, porque com certeza elas vão nos ajudar a começar a reverter esse cenário da pandemia. Perfeito.
Exatamente, né? E é importante também ressaltar que a gente tem que trabalhar muito na questão de vacinas que são viáveis aqui para o país, né? A gente não tem uma cadeia de frio bem estruturada que comporte ultra freezer para, por exemplo, distribuir amplamente uma vacina da Pfizer, né? É uma vacina que a gente queria muito, né? Uma vacina que a gente poderia ter fechado um acordo com ela desde agosto de 2020, né? Se a gente tivesse tido uma movimentação efetiva das nossas autoridades federais. Mas a questão é que mesmo se a gente tivesse fechado muitos acordos, é uma vacina que teria uma disponibilidade muito limitada aqui dentro do país por conta dessa questão logística, né? Apesar de ela ter uma eficácia bem alta. A gente poderia ter estipulado uma estratégia para direcioná-la, por exemplo, para grupos mais prioritários de risco, enquanto que, e assim começando, né, a nossa vacinação desde o ano passado, se fosse possível, por exemplo. Então, a gente tem que trabalhar com vacinas que são realidade aqui para o país, vacinas que são factíveis de serem amplamente produzidas e distribuídas para a gente chegar cada vez mais perto da cobertura vacinal. Então, é necessário a gente falar muito sobre a Coronavac, falar muito sobre a vacina da AstraZeneca, da Johnson & Johnson, quando ela estiver disponível, e assim vai indo, porque são vacinas reais aqui para nós, né? Não adianta a gente querer muito aquelas que não vão contribuir tanto para a gente chegar na imunidade de rebanho. Nós temos que falar sobre vacinas reais e factíveis aqui para o país.